Abra sua Bíblia. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 15. Aleluia. Diz assim a Bíblia Sagrada, eu vou ler na Revista e Atualizada, capítulo 15 e o versículo de número 5. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Eu vou repetir o texto, por se tratar apenas de um versículo. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Meu Deus, eu peço graça, inspiração, unção sobre a minha vida e sobre a vida de todos aqui esta manhã e sobre a vida daqueles que verão e ouvirão esta mensagem. Senhor, eu rogo a tua bênção sobre todos nós, no nome de Jesus. Amém. Se eu fosse, e eu pude, né? Se eu fosse dar e eu dei um tema para esta mensagem, seria o seguinte: uns aos outros. Uns aos outros. Eu não sei se você sabe quanto sofrimento ocorre em nossas igrejas e esse sofrimento passa desapercebido para muitas pessoas. Principalmente para aqueles que só frequentam a igreja no domingo. Entram aqui, participam de uma reunião rapidamente e alguns procuram sentar-se lá nos últimos lugares para poder sair primeiro. Não tem comunhão com ninguém. Ninguém o conhece, ninguém sabe o nome dele. E ele não está fazendo muita questão que isso aconteça. E é lógico que com isto, como ele está fechado em si mesmo, ele simplesmente não percebe tudo o que está acontecendo em volta dele. Ele não percebe a dor, o choro, a lágrima, a tristeza, a tribulação dos demais irmãos. Ele não percebe a alegria, o triunfo, a vitória. Ele não percebe porque ele está fechado. Quantos clamam por ajuda e não são ouvidos? Quão alto é preciso gritar? Será que para ouvirmos ou sermos ouvidos, nós precisamos, como diz um ditado popular, colocar a boca no trombone e gritar: olhe por mim porque eu estou precisando disso ou daquilo? Será que nós estamos tão insensíveis que não percebemos que do nosso lado alguém está sentado e na hora do louvor ou na hora da oração soluçou? E aquele soluço representa alguma coisa. Um drama, uma dor, um sofrimento, uma dificuldade. William Fletcher, ele descreve uma cena de um desenho animado, muito interessante. Nesta cena, neste desenho animado, há dois personagens que vão ao rio. Um personagem chamado João caminha à beira do rio. E o outro personagem, dentro da água, sendo conduzido de correnteza abaixo, o Pedro, está sendo levado pela correnteza. João: você caiu no rio, Pedro? E o Pedro responde: que tolo que eu fui. Só eu mesmo para cair nesse rio. O João diz do outro lado: e o rio? A água está gelada? Está muito desconfortável? As pedras estão ferindo você? O Pedro, quase se afogando, responde: sim, está muito fria a água. E eu já me ralei em algumas pedras que passei. A correnteza está muito forte. O João, que está lá no sequinho, outra vez lhe fala: você precisa de algum cuidado? Você está precisando de alguma coisa, Pedro? E o Pedro diz: puxa, que bom que você perguntou.
Eu já estava afundando. Se não for muito incômodo, será que você poderia me salvar? E enquanto o João está puxando o Pedro diz, olha, eu lamento estar te dando esse trabalho todo. Você está me salvando. Parece uma história fictícia, mas isso está acontecendo dentro da nossa igreja, constantemente. Nós não percebemos o Pedro que está se afogando. Nós não temos a sensibilidade suficiente para perceber a dor, a tristeza, a tribulação. Irmãos, como somos lerdos às vezes para ver a necessidade do irmão. Nós não nos envolvemos. Nós não estendemos a mão. Mas pastor, eu não estou estendendo a mão porque eu não percebi. Mas como você vai perceber se você só vem aqui uma vez por semana? E quando vem? Você está sempre de passagem. Você nunca para. Você não tem relacionamento. É oi, um beijinho. Deus abençoe, a gente se vê depois. Você está sempre com pressa. Como é que você vai perceber a tristeza, o horror que esse irmão está vivendo? Como você vai estender a mão? Amados, nós somos rasos. Nós somos periféricos nos nossos relacionamentos. Vivemos isolados. Parece que temos medo que as pessoas descubram as nossas fraquezas. Eu não sei. Temos medo de nos envolvermos com as pessoas. E aí perdemos uma das principais finalidades de estarmos aqui no templo. Qual, pastor? Comunhão. Queridos, a Bíblia Sagrada nos orienta que eu e você venhamos ao templo para termos comunhão uns com os outros. E ter comunhão é isso. Não é só beijar, abraçar ou cantar uns louvores juntos, não. É abraçar, beijar, se inteirar, se doar, perceber, ser percebido. Perdemos de vista que somos uma família. Perdemos de vista que fazemos parte de um só corpo, o corpo de Cristo. E porque nós não partilhamos a nossa vida, e porque nós não vivemos essa comunhão, parece que não há problema. Parece que tudo vai muito bem. Olha, eu não estou perto, eu não vejo. Paulo, na sua carta mais teológica, depois de mostrar a tragédia do pecado, a redenção da cruz, a eleição da graça, depois que ele fala sobre a justificação, no capítulo de número 12, parece que ele tem o seu olhar, a sua atenção voltada para a vida do povo, para as circunstâncias que envolvem o dia a dia de cada pessoa, o ir e vir. Como vivem as pessoas que estão nesse templo, nesta igreja. E aí o apóstolo Paulo, ele mostra a necessidade da comunhão. Por isso o texto que nós lemos, meus irmãos, não foi por acaso, absolutamente. No versículo de número 5, se você fechou a Bíblia, pecou. Capítulo de número 15 e o versículo de número 5. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Paulo está mostrando a necessidade da comunhão. Paulo está mostrando, em primeiro lugar, que nós somos membros uns dos outros. É o que diz o texto. Embora sendo uma multiplicidade, somos uma unidade. Nós não podemos e não devemos viver separados uns dos outros. Por quê? Porque somos membros do mesmo corpo. Cada membro precisa de todos os outros membros. Cada qual é indispensável para os demais. Pertencemos uns aos outros. A igreja de Jesus não pode funcionar com pessoas isoladas. Se nos isolarmos uns dos outros,
O apóstolo Paulo, ele escreve: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Efésios capítulos 4, versículo de 15 até o 16. Somos membros uns dos outros. Fazemos parte do mesmo corpo. Dá uma cutucada nesse irmão que está do seu lado. Diz para ele assim: olha, você é meu. Nós não podemos ficar tão separados. Precisamos andar mais juntos. Precisamos nos conhecer mais. Fazemos parte do mesmo corpo. O corpo de Cristo. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo está dizendo que nós temos que nos amar. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Romanos capítulo de número 12. E o versículo é o versículo de número 20. Volte a página da Bíblia e você vai ver o que ele está dizendo. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Aleluia! A comunhão exige amor. Amor que vai além das palavras. Amor que vai além da emoção. Além do cantar juntos. Além do trocar o cálice. Ou dizer para a pessoa que está perto de nós: Deus te abençoe. Amor que se historifica. Ou, acho que é isso mesmo. Se torna história. Relacionamento que vira história. Amor que se sacrifica, que se envolve. Amor que é prático. Amor que consegue superar diferenças e também as indiferenças. Amor que constrói pontes em vez de construir muros. Esse é o amor que o apóstolo Paulo está ensinando aqui no capítulo de número 15. Esse é o tema principal do capítulo de número 15. A convivência com o outro. O relacionamento mais próximo. Amarmos uns aos outros. Parece que isso ficou muito restrito aos irmãos de sangue. E às vezes nem quando somos irmãos de sangue. Mas o desafio da Bíblia é que a gente consiga amar mesmo aquela pessoa que não é nosso irmão de sangue, mas amá-lo com o amor de Cristo. Porque assim como ele, eu também estava perdido. Ambos nós estávamos condenados e íamos para o mesmo lugar, a perdição, o inferno. Mas Jesus, com seu amor, nos comprou, nos redimiu, nos perdoou e nos fez membros da sua família. Nós pertencemos à família de Deus e por causa de Jesus nos tornamos irmãos, aleluia! Irmãos mais do que de sangue, aleluia! Esse amor é a causa da comunhão, é o resultado de uma ação de Deus na nossa direção, que vai nos levar a vivermos uma eternidade juntos. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte, é o que está escrito em 1 João capítulo 3, versículo 14. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo, aqui no capítulo de número 15, falando sobre esta comunhão, sobre este amor, ele diz que nós devemos nos preferir, preferindo-vos em honra uns aos outros. Quem ama
honra o seu irmão. Romanos capítulo 12 e versículo de número 10. Veja o texto. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Como é que é isso, pastor? Preferir em honra. Preferir em honra não é olhar o irmão com discriminação. Preferir em honra não é olhar para o irmão com recriminação ou com eliminação, porque às vezes o nosso olhar já elimina o pobre. Ele vinha até contente para nos abraçar, vinha até alegre para tocar o caso. Você dá aquele olhar assim e o irmão passa direto. Jesus, tem misericórdia. Quantas vezes, quem sabe, você já tentou cumprimentar alguém e essa pessoa virou a cara? E essa pessoa virou o rosto. E olha, eu não estou falando de gente ímpia, não. Eu estou falando de gente na igreja. E você sabe que isso é verdade. Eu não consigo entender como é que alguém estende a mão para mim e eu viro como se não tivesse existido. Que tipo de cristianismo é esse? Que evangelho sem vergonha é esse que eu abracei? Que eu me nego a ter comunhão com uma pessoa. Mas pastor, ele é pobre. Ué, mas você também não é? A Bíblia Sagrada diz que todos nós fomos empobrecidos por causa do pecado. Não há nenhum grande, nenhum pequeno. O pecado nos coloca todos por baixo. Todos são nivelados por baixo pelo pecado. Mas Jesus nos nivela por cima. Todos que estão em Cristo, diz o próprio Cristo, aleluia, estão assentados nas regiões celestes. O pecado nivela você pela base. Jesus te nivela pelas regiões celestes. E eu não consigo entender como que alguém que se diz nivelado por cima não consegue ter comunhão com o irmão. Mas pastor, ele falou isso, ele fez algo contra mim, meu amigo, minha amiga. Nós acabamos de tomar a ceia, e se você tomou a ceia sem considerar que esse irmão tem algo contra você, você não deveria ter tomado a ceia, porque nós não entornamos um cálice e comemos um pedaço de pão. Esse negócio aqui é sério. Antes de tomar o cálice e comer o pão, a Bíblia diz que eu devo deixar a minha oferta no altar e buscar aquela pessoa. Isso é evangelho, irmãos. Mas esse negócio só funciona se for na prática. Como é possível em uma igreja pequena? A nossa igreja não é tão grande assim. Pessoas que não se falam, pessoas que não se cumprimentam, pessoas que têm no seu coração alguma coisa contra o outro. Eu não sei qual é o céu que você pensa que está indo, meu irmão. Qual é o céu que você pensa que vai? Se você não consegue ter relação com o irmão aqui, então você não vai poder ter relação com ele lá. Alguém vai ficar. Tomara que não seja você, tomara que não seja eu, aleluia. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Busque o perdão, busque ser perdoado, busque dar o perdão, aleluia. Porque esta atitude nossa é o cumprimento do que diz o Evangelho. A comunhão exige amor, irmão. Aleluia. Preferir em honra não é olhar o irmão com discriminação, com recriminação, com eliminação. Não é julgar ser mais importante que o outro. É não olhar o outro com lentes de diminuição. E às vezes a nós mesmos com lente de aumento. Porque nos sentimos maior. Não vou falar com Ciclano. Ciclano é pobre. Você está... Ciclano é negro. Que evangelho é esse que você está vivendo? E você é branco. Grandes coisas.
Isso é racismo, além de ser crime. Mas na Bíblia já era crime há muito tempo. Agora o Brasil diz que é crime, mas na Bíblia já é errado há muito tempo. Não importa a cor, se eu sou branco, amarelo, se eu sou negro, não importa. Somos todos irmãos por causa de Jesus. Fazemos parte da mesma família. E o mesmo carinho, o mesmo respeito, o mesmo amor que eu dou para qualquer outra pessoa, eu devo dar para qualquer irmão, tenha ele a cor que tiver. Seja qual for a pigmentação da sua pele. Precisamos banir da nossa vida toda a presunção, toda a empáfia, toda a mania de grandeza, toda a vaidade. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual é que é dos outros. Veja o que o apóstolo está dizendo. Nossa alegria deve ser ver o outro irmão feliz. Esta palavra preferindo, o significado bíblico para esta palavra é indo à frente, como águia. Que cada um de nós procure liderar o caminho no terreno das emoções, no terreno da honra. Que sejamos alavanca, que sejamos bênção, que sejamos motivo de estímulo, que sejamos bálsamos. Você conhece alguém que é espinho? Outro dia eu estava conversando com um grupo de irmãos, aí vinha chegando um outro. Não foi daqui não, viu, irmão? Graças a Deus. Vinha chegando um outro. Aí o que estava no grupo, na roda comigo, falou assim: ai meu Deus, lá vem meu espinho. Como ele vinha numa distância, eu falei assim: ué, mas o irmão é seu espinho? É meu espinho na carne. Esse irmão é meu espinho. Eu falei: mas por quê? Pastor, o senhor não conhece ele, o senhor vai conhecer. E aí eu procurei saber mesmo. Não é que eu descobri que o cara era espinho mesmo? Para minha triste surpresa, eu descobri que ele era um espinho mesmo. E aí, irmãos, eu entrei em crise. Porque eu comecei a me perguntar: você é espinho? Será que eu sou espinho para alguém? Eu queria que você fizesse essa pergunta para você mesmo. Será que eu sou espinho para alguém? Querido, pelo amor de Jesus Cristo, esse ministério não é divino. Eu tenho o ministério de ser espinho na carne dos irmãos da igreja. Irmão, tem gente que bota isso na cabeça. E essa que está na igreja vai perturbar os outros. Vai espetar os outros. Irmãos, em nome de Jesus, olha o que o apóstolo está ensinando aqui. Nós temos que ser bálsamo. Você sabe o que significa isso? O cara está com a ferida ardendo, você chega pronto. Passou o ardor, aleluia. Está doendo, você chegou, parou de doer. A pessoa está chorando, você chegou, parou o consolo. É isso que a Bíblia Sagrada nos ensina, aleluia. Preferindo, sendo alavanca, para que o outro possa ir à frente, sendo bênção, estímulo, bálsamo na vida dos irmãos, banindo tudo aquilo que não edifica. Uma das razões de estarmos aqui esta manhã ouvindo a palavra de Deus é que a palavra de Deus tem esse poder maravilhoso de lavar o nosso coração. Mas é preciso que eu permita. É preciso que essa palavra entre e eu abra as portas. Entra como água. E vai lavando tudo, Senhor. Leva embora na enxurrada tudo que não presta. Eu quero ser bálsamo. Eu quero ser motivo de inspiração, Jesus. Eu não quero ser espinho para ninguém. Eu não quero ser motivo de tropeço para ninguém. Em quinto lugar, Paulo diz assim:
tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Romanos, capítulo de número 12, versículo 16. Veja o texto, veja lá. Tendo o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Veja o capítulo 15. Nós lemos o 12 e o 16. Veja o 15 e o 5. Vou ler outra vez. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. O que significa isso, irmãos? Eu e você não podemos nutrir alguns tipos de sentimento no nosso coração. Coração de gente de Deus, coração de gente que lê a Bíblia, de gente que quer ir para o céu, não pode nutrir inveja. E inveja é sentimento para andar no coração de pagão. Você não é pagão. Nós não podemos nutrir amargura, sentimento de amargura, seja contra quem quer que seja, ressentimentos, ódio. Nós não podemos absolutamente agasalhar mágoas no coração. Você tem mágoas no coração? Às vezes, provocamos mágoas nas pessoas. Às vezes, ferimos pessoas. E eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Eu entrar em determinado lugar e alguém vir e falar: pastor, me perdoa. Eu disse: mas perdoar você por quê? Porque eu estava nutrindo uma mágoa contra o irmão. Você vai dizer: então sou eu que tenho que te pedir perdão, não é você? O que foi que eu te fiz? Mas tem uns irmãos que já viram como é que eles agem? O outro vem pedir perdão e diz: eu te perdoo. Mas era você que estava provocando mágoa. É porque o outro é humilde. E está pedindo perdão porque nutriu mágoa. E acha que... Mas você foi o causador desta mágoa. E aí você tem que pedir perdão a ele. Qual foi a mágoa que eu lhe causei? O que eu fiz? Por favor, me perdoa. Eu fiz isso. Onde eu estava com a cabeça? Por que o irmão não me procurou de imediato? Eu já combinei umas coisas aqui com os meus queridos amigos e irmãos aqui na igreja. Diáconos, líderes de departamento, e eu quero combinar uma coisa com você, igreja. Eu não sou perfeito, eu sou um pastor cheio de dificuldades. Você está vendo a asa aí, ó? Não tem. Eu não sou anjo, irmãos. Eu sou homem de carne e osso. Não estou com isso abrindo espaço para errar e ferir, absolutamente. Estou querendo dizer para você que eu estou sujeito a fraquejar, estou sujeito a quedas, estou sujeito a provocar tristeza no coração das pessoas, porque eu sou homem. Mas eu estou lutando para que isso não aconteça. Mas se acontecer, eu gostaria de pedir uma coisa: não vá embora enquanto não falar comigo. Fale comigo. Pastor, o senhor falou uma coisa, o senhor me feriu, eu queria que o senhor me dissesse por que o senhor fez isso comigo. E eu vou sentar com você. E se eu tiver que te pedir perdão, eu vou lhe pedir perdão, irmão, porque eu quero ir para o céu. Eu não sou crente para ser pastor, irmão. Eu não sou crente para dirigir culto, reunião. Eu sou crente porque eu quero subir, irmãos. Eu quero ir para o céu, aleluia. E o meu alvo é ter comunhão com você. Eu quero ser bênção na sua vida, aleluia. Eu quero ser bálsamo de Deus para você, aleluia. Nada de espaço para o azedume sentimental. Nada de nos atolarmos no pântano da autopiedade. Difícil lidar com pessoas com esse tipo de sentimento. Complicado. O apóstolo Paulo quer destruir todas as setas agudas das acusações maldosas, das desavenças. E essas sempre têm como algo maior separar. A desavença, ela é separatista. Mas o apóstolo Paulo, através da Bíblia, ele quer banir todo o espírito de isolamento. Eu não sei a razão de você ficar isolado. Eu não sei a razão de você não ter comunhão com outras pessoas.
Mas eu queria que você prestasse atenção no que Paulo está nos ensinando. Eu apenas estou transmitindo o que Paulo nos ensina, irmãos. Essa lei não é minha. Esse negócio aqui vem de cima, aleluia. E é para você, e é para mim. Você está sendo desafiado, eu também. Em quinto lugar, e eu vou terminar, não nos julguemos mais uns aos outros. É o que Paulo está nos ensinando aqui. Capítulo 14, versículo 13 de Romanos. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Olha o que Paulo está colocando aqui para a gente. Nós não somos constituídos juízes dos nossos irmãos. Você não pode julgar ninguém. Uma coisa é você comentar um fato e tirar uma opinião sobre um fato. Outra coisa é você dar opinião sobre situações hipotéticas que não aconteceram e que, quem sabe, não vai acontecer. Nós não temos autoridade para sermos juízes. Nossa tarefa não é julgar. A tarefa do Evangelho para cada um de nós, para mim e para você, é amar. Essa é a nossa tarefa, esse é o nosso alvo, amar. Julgar não. E o apóstolo Paulo nos exorta do perigo do julgamento. Volte às páginas da Bíblia. Romanos, eu estou fazendo questão de ler texto da Bíblia. Romanos, capítulo de número 2, versículos de 1 a 3. Portanto, és indesculpável o homem quando julgas, quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Cristo está nos chamando a atenção sobre os riscos do julgamento. Mateus, capítulo de número 5, ou melhor, 7. Mateus 7, versículo de 1 a 5. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Que palavra dura! Que palavra dura, mas é palavra de Deus. Que coisa triste é vermos a igreja se tornando-se em uma comunidade de julgamento, onde as pessoas fazem comentários maldosos acerca uns dos outros, dão opiniões carnais, discriminam, não tem caridade, apontamos o dedo e nos esquecemos que os demais estão apontando para nós. Se nós quisermos ir para o céu, irmãos, nós temos que praticar isso. Porque senão nós seremos uma comunidade de pessoas educadinhas. Uma comunidade de pessoas bonitinhas e cheirosas. Mas que não tem nada de Deus. É isso que nós queremos? Não. Nós queremos ser educados, sim. Nós queremos ser cidadãos respeitosos, sim. Mas mais do que isso, nós queremos entrar no céu pelas portas. E só como cidadão, irmãos, respeitando leis, nós não vamos para lá não. Porque está cheio de cidadão que respeita a lei e não tem nada com Deus.
O Evangelho pede algo mais. Para que andemos uma milha a mais. Para que façamos algo que seja diferente dos outros. Porque isso os outros também fazem. Mas o Evangelho requer algo de nossa parte. Aleluia. E se nós não estivermos atentos para isso, ficaremos como os demais. Mas como nós queremos subir, aleluia, como nosso lugar não é aqui, estamos de passagem, então vamos nos adequar ao Evangelho e vamos viver essa unidade na comunidade que Deus nos colocou, aleluia. Aleluia. Seguimos as causas da paz. E também as causas da edificação de uns para com os outros. Romanos 14, 9. Volta lá. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressuscitou. Para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Em um mundo como esse que nós estamos vivendo, cheio de conflitos, relações partidas, desentendimentos de nações, de pessoas, casais, indivíduos, problemas sérios nos lares, vidas, muitas vidas arrebentadas pelos conflitos interpessoais. A igreja, a comunidade de Jesus, aqui na Praça Seca, na Maranata, tem a obrigação de promover a paz. Mas como eu vou promover a paz se eu não tenho essa paz? Como eu vou promover a paz, ser promotor de paz, se a minha casa é um inferno? Se eu estapeio a minha mulher? Se eu cubo de pancada os meus filhos? Se o meu cachorro, quando me vê, se desespera e se esconde? Como que eu serei promotor de paz? Promotor de paz começa a promover em casa. Não adianta promover a paz no escritório, hipócrita. Promova a paz na sua relação com a sua esposa. Promova a paz na sua relação com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos, com a sua mãe. Seja um promotor da paz na sua casa. E aí você vai poder ter autoridade para promover paz na casa dos outros. Aleluia. A igreja deve ser essa promotora. Ela deve promover a paz. A Bíblia nos chama de pacificadores. Aonde há interesse na discórdia, na divisão, na separação, aí, meu irmão, não há evidência do reino, nem da igreja de Cristo. Evidência do reino de Deus é quando há amor. Evidência do reino de Deus é quando há comunhão. Evidência do reino de Deus é quando somos bálsamos para a ferida dos outros, aleluia. Quando levamos alegria para a tristeza dos outros. Evidência do reino de Deus é amor na prática. Fora disso, é religiosidade. E eu vou terminar porque eu não posso ir adiante. O Zezinho já está com a mão no botão. Eu quero convidar você para ficar-se de pé, colocar-se de pé. São 12h10. Eu vou orar agora. Eu quero pedir a bênção de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida. O que nós falamos aqui esta manhã, irmãos, eu não quero que você pense que significa que eu já venci isso aqui, não, irmãos. Talvez um dos maiores problemas que nós tenhamos, pastores, não seja problema moral. Graças a Deus que o Ministério da Maranata, graças a Deus que o Ministério da Maranata tem pastores sérios. E eu falo de moral, de caráter. Mas nós temos dificuldade de relacionamentos.
Eu tenho. Eu posso ter. Eu estou exposto a ter. Mas eu não quero. E tem um ditado popular que diz o seguinte: que um não quer, dois não faz. Se eu não quero e se você não quer, nós não vamos ter atritos. Nós não vamos nos perfurar, nos matar. Nós vamos nos curar em amor, nos tolerar em amor, nos abraçar em amor. Teremos acordo. Faremos acordo com a esposa. Você tem acordo com a sua esposa? Ou cada um caminha para um lado? Hã? Ah, pastor, estou casado há 35 anos. Não tem problema. Lógico. Só você que fala. Só você que faz tudo. Ela diz sempre sim, senhor. Não tem acordo. O dia que você der a oportunidade para ela falar, você vai ver que ela está fora do acordo há muito tempo. Estar em acordo e andar juntos. Com objetivo. E no caso do casamento, andar na mesma velocidade. Não é o marido correndo na frente e a mulher atrás. Ou vice-versa. É entrar em acordo. Olha, nossa velocidade padrão vai ser 30 quilômetros. Nós vamos dar um passo de cada vez. Vamos viver um dia de cada vez. Vamos estar juntos. Eu amo você, você me ama. Vamos estar em acordo. Não vamos fazer nada sem conversarmos, sem trocarmos ideia. Unidade começa em casa. A prática desse negócio aqui é bom quando começa em casa. É maravilhoso quando está acontecendo na nossa casa. Fica maravilhosíssimo quando isso começa a acontecer na igreja. O diabo perde o emprego. Nos últimos 1000 anos, o inimigo tem encontrado emprego dentro das comunidades evangélicas. Fofoca, mentiras, enredos, malignidades, sentimentos pequenos, tudo isso separando, dividindo, afastando. Mas graças a Deus que também nesses últimos 1000 anos o Espírito Santo tem feito hora extra, está trabalhando. E o diabo destrói de um lado e o Espírito Santo constrói do outro. Mas tem Deus poder para construir do que o diabo para destruir. E a igreja tem prevalecido, aleluia, para a glória do nome de Deus. Mas cabe a mim e a você atentarmos para tudo isso que aprendemos esta manhã. Você gostaria de falar com Deus sobre esse assunto? Eu quero convidar você a baixar a sua cabeça e fazermos uma oração. Pastor Isabel, faça essa oração conosco aqui, querida, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, Senhor Deus. Pai, como precisamos, ó Senhor, do Teu cuidado, da Tua orientação, Senhor. Como precisamos do Teu Espírito Santo, Senhor, para nos conduzir. Porque de nós mesmos, ó Pai, nós só vamos caminhar para o erro, para o fracasso, para o pecado. Mas, Senhor, há poder no Teu sangue, Jesus. E estamos aqui nesta manhã, ó Pai, nos rendendo a Ti, ó Pai. E, ó Senhor, concordando, Senhor, uns com os outros, em dizer que precisamos que Tu nos segure nas nossas mãos, Senhor. Nos ajude, ó Pai, no nosso proceder, convertendo o nosso coração a Ti todos os dias, ó Pai. Ó Senhor amado, tira do nosso meio tudo aquilo que entristece a Ti, Senhor. Toda conversa, Senhor, que Te entristece. Tudo aquilo que vem trazer, ó Pai, dolo, peso na vida do nosso irmão. Abre os nossos olhos. Dá-nos coração sensível, ó Pai, para percebermos a dor do nosso irmão, que está tão próximo, ó Deus, e não estendemos a mão para ajudar. Ó Deus, faz uma transformação em nós, Senhor. Muda, Senhor, esse nosso jeito ruim de ser. E transforma-nos, ó Pai, para que nos possamos parecer mais com o Teu Filho Jesus. Senhor amado, coloca em nosso coração amor. Amor, Senhor, por aquele que precisa de um gesto, de um carinho. Ó Deus, tira todo egoísmo, ó Pai. Que possamos nos doar uns aos outros, ó Pai.
Faz uma obra, Senhor, na nossa vida. Ajuda-nos a olhar, Senhor, para aquele que está ao nosso lado, meu Deus. E possamos um ao outro, Senhor, cuidar um do outro, ó Pai. Em nome de Jesus, te pedimos, Senhor, este milagre na nossa vida. Amém. Eu vou impetrar a bênção agora. Mas eu queria que antes de você sair, nós não vamos cantar o amém. Nós vamos cantar um outro louvor. Recebi um novo coração do Pai. Eu queria que, se for possível, se você desejar, que você abraçasse pelo menos umas 5 pessoas antes de ir embora. E dissesse para ele alguma coisa interessante, importante, que Deus vai colocar aí no seu coração. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo repouse sobre as nossas vidas, desde agora e para todo sempre. Cante comigo. Recebi o novo